Olá, meus amigos, presta atenção. Conta-se uma história de um alpinista, de um atleta, que ele tinha um sonho de grandeza, que era escalar o pico mais alto do Monte Everest. É um dos montes mais altos do mundo, vamos dizer assim. E esse atleta, ele treinou muito para isso, ele se dedicou muito e num belo dia, quando ele se sentiu pronto para essa tarefa, ele juntou seu equipamento, ele comprou luvas novas, botas novas, equipamentos de agasalhos, enfim, porque era muito frio, enfim. Ele se despediu da sua esposa e foi para empreitada. Muito bem, né? Com muito esforço ali, com afinco, dedicação, ele conseguiu, né, superar os obstáculos, até que depois de alguns dias ele conseguiu chegar lá no topo, lá no monte, nas alturas, e ele se sentiu a pessoa mais importante, né? Ele conseguiu atingir o grande objetivo da vida dele, que era escalar esse monte alto, né? Vamos colocar assim. Como é que eu vou dizer? Após esse feito, ficou a tarefa de voltar, fazer o caminho de volta, descer dali, né? Então, às vezes a gente só se prepara para ir e para voltar. Muito bem. Quando ele desceu, começou a descer, ele, depois de andar ali vários dias descendo, escolhendo caminhos e trilhas, ele se deparou com um impasse. Era uma estrada que tinha um caminho que era largo, um caminho que era limpo, um caminho que era fácil, tinha até alguns resquícios ali de pegadas. E do outro lado tinha um caminho estreito, aparentemente difícil, e a trilha sumia na neblina. Vou te perguntar algo, você, se fosse essa pessoa, né, se fosse esse atleta, qual caminho você escolheria? O caminho mais fácil ou o caminho mais difícil? O caminho espaçoso, largo ou o caminho estreito? Pois bem, responde só para você e eu vou continuar essa história. Aconteceu que esse nosso herói escolheu o caminho estreito. E ele desceu alguns quilômetros abaixo, dentro de uma trilha com neblina. Infelizmente, ele acabou por cair em um precipício, em um buraco, e não foi encontrado, acabou congelando ali e veio a falecer. Quando a sua esposa deu falta, né, que já fazia vários dias que ele já era para ter retornado, ele não voltava, ela notificou as autoridades. Quando foram enviadas as equipes de busca, eles, ao chegar lá em cima, eles encontraram aquele caminho, que era o caminho mais largo. Aquele caminho mais largo, ele, poucos quilômetros abaixo, ele dava em uma aldeia limpa, com acesso às vizinhanças, às cidades ali. Se ele tivesse escolhido o caminho fácil, ele estaria a salvo. Ele escolheu o caminho mais difícil e acabou caindo num precipício, acabou perdendo a vida. O que a gente pode aprender com essa história, pessoal? Você, fomos ensinados, fomos educados a acreditar que tudo é muito difícil, que o caminho estreito é o que leva ao paraíso, que o caminho largo é o que leva à perdição, dogmas religiosos, crenças limitantes, coisas que fazem com que a gente acredite de uma forma difícil demais. Sabe quando você acredita que você não tem condições, que você nunca vai conseguir? Ah, não, fazer um curso, me formar, sei lá, um advogado, um médico, alguém famoso, conceito, nunca. Como que eu vou conseguir fazer isso? Ganhar muito dinheiro? Não, dinheiro é difícil, dinheiro não dá em árvore. Dinheiro, para ter muito dinheiro, você tem que fazer coisa errada, você tem que ser um político corrupto, você tem que ser um traficante, você tem que ser alguém que burla o sistema, né? Quebra as regras. Não dá, para dinheiro, rico é tudo desonesto. Sabe esse tipo de crença boba, pessoal? Esse tipo de crença boba foi sendo incutida, vem sendo incutida no nosso subconsciente desde que a gente era criança. Você ouvia seu pai dizer isso, sua avó, seus avós, seus bisavós, e eles também não têm culpa, sabe por quê? Porque a criação deles também foi da mesma forma. Só que esse conjunto de crença é responsável pelo nosso sucesso hoje e principalmente pelo nosso fracasso.
né? Existe um livro que se chama Os Segredos da Mente Milionária. Esse livro, a ideia principal roda em torno da crença, da mentalidade. A mentalidade de quem é rico é diferente da mentalidade de quem é pobre. Ser rico ou ser pobre não necessariamente está ligada diretamente a ter dinheiro. Uma pessoa que tem espírito de rico, né? Vamos colocar espírito, mas não vamos mistificar não, tá? Não é espírito religioso não. Uma pessoa que tem, sabe, o espírito de rico, ela consegue ver soluções para as dificuldades. Uma pessoa que tem espírito de pobre só vê dificuldade, nunca enxerga uma solução. Entende? Tudo está relacionado à minha forma de pensar, à minha forma de conceber a mentalidade, se eu realmente consigo ou se eu não consigo. Existe um outro livro muito interessante que se chama Pode Quem Pensa que Pode. Então, se você pensa, se você acredita que você é capaz, você está certo. Se você acredita que você é inútil e não é capaz, você também está certo. Você também está certa. Entende? Esse tipo de teoria, de mentalidade, de diálogo que eu estou tendo com vocês aqui, pessoal, são situações que eu lido diariamente com pessoas que sentam aqui na minha frente para fazer um trabalho de mentoria, pessoas que recebem seus mapas numerológicos, né? Aqui a gente trabalha com numerologia cabalística transformativa. E o mais difícil dentro do meu trabalho é fazer as pessoas entenderem que essa mentalidade, ela não vem de hoje. A pessoa senta aqui e fala, não, porque minha vida não vai, tá difícil por isso, por aquilo, tudo que eu bato a porta não se abre, eu não consigo ganhar dinheiro, e tá difícil, tá difícil, tá difícil. Quando a gente vai falar de crença limitante, ela fala, não, mas eu acredito, não, eu até assisto palestras motivacionais, já li o livro do segredo, eu faço Ho'oponopono e olha, realmente eu fiz a minha parte, não acontece porque eu não sei. Gente, todo esse sistema, todas essas memórias, todas essas crenças que são chamadas de crenças limitantes estão no meu inconsciente. E isso não vem à tona na hora que você diz eu acredito, eu creio, eu posso, aqui para mim, quando você diz para mim. Isso vem à tona quando você tenta dizer isso para você. Então, se você diz assim, não, eu posso, eu vou conseguir, e a mentalidade, a referência de crença que você tem é diferente, o seu cérebro, ele burla essa informação que você acabou de dizer, de determinar, ele diz o contrário, ele fala, não, você não pode. Você não pode porque seu pai dizia que você não podia. Você não pode porque seu avô dizia que você não podia. Seu pai não pôde, ele foi pobre, seu avô foi pobre, você vai ser pobre. Não tem como fugir dessa regra, é hereditário, é a maldição hereditária. Entende, pessoal? Então, você precisa, eu preciso, nós precisamos quebrar esse paradigma, essa mentalidade, esse sistema de crença que só te faz afundar. Vontade, a gente tem, você tem, ambição muitas vezes você tem, às vezes você tem até visão de coisas grandes, né? Não, eu quero ter visão, quero conseguir isso, aquilo e tal, e nossa, maravilha, como seria bom se eu tivesse aquilo, visão de coisa grande. Mas na realidade, se te convocar mesmo para colocar você no jogo, muitas vezes a crença é que manda. E aí você vai, não vai dar certo. Né? Tem gente que está numa empresa e ele quer crescer dentro da empresa. Ele deseja ganhar mais, ter um cargo de superior ali, enfim. Só que se a oportunidade aparecer, ele fala, não, eu não quero isso para mim, nunca. Isso é uma responsabilidade, isso é bucha, não sei o que lá. Quantas pessoas você conhece que fala isso? Né? Quando que, na realidade, seria uma oportunidade você crescer, né? Se tornar um gerente, se tornar um líder, se tornar um executivo. E a crença que a pessoa tem que aquilo não presta, que aquele emprego vai ser ruim, essa responsabilidade vai fazer você se indispor com parceiros, com colegas, e você acaba não crescendo, nem dentro da empresa, nem como ser humano. Não adianta você estudar, fazer faculdade, porque esse tipo de coisa se torna uma fuga. Não, se eu fizer um curso, eu vou ter emprego. Aí enquanto você está fazendo o curso, tá maravilhoso, maravilha. Quando você se forma, pega o diploma na mão, e agora, o que eu faço?
Agora eu não consegui. Não, mas eu vou então fazer uma pós-graduação, que daí eu consigo emprego. E aí você vai e faz uma pós-graduação. E aí terminou a pós-graduação, o que você faz? Fala, ai meu Deus, e agora, o que eu faço? Eu acho que essa área é legal, mas se eu fizer uma especialização numa outra área aqui, vai funcionar melhor. E aí você fica com fuga. O ser humano, ele fica fugindo, ele não age, O que mais senta aqui, pessoal, são pessoas que têm um currículo legal, currículo... Tem tanta gente que tem... Olha, o que você faz? Eu sou engenheiro, sou formado, tenho pós-graduação, tenho MBA, tenho isso, tenho aquilo. O que você está trabalhando? Estou trabalhando de Uber. Estou trabalhando ajudando a minha esposa a vender salgado. Muita gente acontece de sentar aqui. Não estou desmerecendo o trabalho, a função, mas muita gente está nessa situação porque ainda é escravo das crenças. Existe uma máxima universal que diz que aquele que é vencido se torna escravo do vencedor. Sabe aquelas batalhas antigas daqueles filmes legais, né? Coração Valente, Troia, Espartacus. Naquela época, os reis que conquistavam outras terras, quando o perdedor se rendia, ele se tornava escravo do vencedor. Então, se você for vencido pela crença, pela mentalidade, pelo pensamento errado, você vai viver sendo escravo disso. Entendeu? Você não nasceu para ser escravo, eu não nasci para ser escravo. Então, você precisa entender que é necessário quebrar as crenças limitantes de uma vez por todas. Existem várias ferramentas que fazem isso. Existe o Ho'oponopono, que eu já falei em vídeos aqui anteriores, ensinando você a quebrar. Quando você determina, essas palavrinhas mágicas, eu sinto muito, por favor me perdoe, sou grato, eu te amo, você quebra a informação que está aqui, sabe? Usa o seu primeiro nome, Wagner, abençoado, sinto muito, por favor me perdoe, sou grato, eu te amo. Wagner, abençoado, eu sinto muito, por favor me perdoe, sou grato, eu te amo. Wagner, abençoado. Essas palavras professadas se tornam um mantra, sabe? Um canal de energia que vai lá dentro do inconsciente, traz essa crença e quebra e ressignifica, torna certo e torna correto. E toda a sua energia, toda a sua vibração, a partir desse exercício simples, se transforma. E aí as coisas começam a fluir como mágica. Só que não tem mágica nenhuma nisso, não tem misticismo nenhum nisso. É simplesmente uma quebra de paradigma, uma quebra de crença. Ho'oponopono, muito legal, muito interessante. Outra ferramenta interessante, nós utilizamos aqui dentro da nossa mentoria, é o fato de você se entender como pessoa mediante um estudo numerológico apurado, um mapa numerológico cabalístico. Quer dizer que o mapa numerológico cabalístico resolve todos os meus problemas? Claro que não, pessoal. Exatamente o contrário. O mapa numerológico ele vai problematizar a sua realidade, vai fazer com que você bata de frente com quem você realmente é e vai trazer à tona todas essas crenças limitantes que você tem. E aí você vai ter que trabalhar isso. Como? Com orientação, com troca energética, com atitude, com muita vontade, garra, determinação. Nem tudo é tão difícil quanto parece. E as crenças são quebradas a partir de atitudes simples que a gente vai passando aqui no decorrer dos dias, das semanas. Quando pensa que não, você está prosperando, abre-se uma porta, um emprego novo, uma oportunidade, um dinheiro aqui, um carro novo ali, e a coisa flui, a coisa acontece. Quando pensa que não, você está lá em cima, entendeu? Porque nós somos seres sagrados, não precisa ser difícil, não tem que ser tão difícil. Então, lembra da historinha do alpinista? Não escolha o caminho mais difícil. Muitas vezes, o caminho difícil foi o que disseram para você que é o correto. Então, não tenha medo de ir pelo caminho mais fácil. Muitas vezes, a gente só não chega mais rápido aonde precisa porque a gente acreditou que era difícil. Às vezes não é difícil, pessoal. Entendeu? Às vezes não é difícil. Às vezes é muito fácil. Nem tudo tem que ser difícil, nós somos seres sagrados, nós somos seres que temos a natureza a nosso favor aí, entendeu? Então quer saber mais sobre numerologia cabalística, que é o seu mapa numerológico cabalístico? Entre em contato com a gente pelo nosso WhatsApp que está aparecendo na descrição desse vídeo, peça seu mapa hoje mesmo, faça Ho'oponopono, sabe? Pega o seu celular, baixa um aplicativozinho
chamado Japamala, baixe um contador e conte, faça 108 vezes. Por que 108? Porque 108 é um número mágico, tá? Ainda vou falar dele aqui. Beleza, pessoal? Gostou desse vídeo? Deixa um comentário, deixa seu curtir, compartilha esse vídeo com aquela pessoa que é pessimista. Sabe aquela pessoa que diz que nada vai dar certo? Ah, não vai dar certo, olha, a política mudou, não adiantou, não vai dar certo. Dinheiro, você não vai ter, ixi, não vai funcionar, sua empresa vai falir. Sabe essa pessoa pessimista? Passa esse vídeo para ele, tá bom? Gente, muito obrigado, até a próxima.